né? Quem fala aqui novamente é o professor Marcos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá, galera. Hoje vamos então dar continuidade aos nossos assuntos. Aula passada falamos sobre algumas civilizações da Mesopotâmia, né? Falamos que é uma região bastante fértil. Mesopotâmia significa entre rios. Professor, que rios? Entre o rio Tigre e o Eufrates. Tá bom? Então ali foi uma região onde nós temos hoje o atual Irã, atual Iraque, Síria, né? É, Israel. Então, galera, vamos lá. Falamos que eram vários povos, né? Entre eles tinham os sumérios, os babilônios, os acaides e tal. E uma das características que eu falei para vocês, pessoal, foi que era um povo politeísta, né? Era um povo que acreditava em vários deuses. Falei de alguns reis importantes, né? Como Hammurabi, falei de Nabucodonosor e assim vai. E hoje, pessoal, vamos partir então para a grande civilização egípcia, né? Então, vamos falar um pouco sobre o Egito, algumas características gerais. E quando for na quinta-feira, nós encerramos o assunto sobre o Egito, certo? Como nós podemos ver na imagem, você vai ter aqui então as grandes pirâmides do Egito, que se localizam ali na capital Cairo, tá bom? Vamos lá. Civilização egípcia. A sociedade egípcia é uma das mais reconhecidas na história da humanidade. O domínio da natureza, sobretudo do rio Nilo. Vamos lá, olha. Pessoal, não existe mais nada mais importante para o egípcio ou para o Império Egípcio do que esse rio. Você nunca pode esquecer a importância e o nome desse rio, certo? O rio Nilo, tá bom? Já já a gente vai ver uma frase bem célebre, né? Uma célebre frase de um grande pensador antigo chamado Heródoto, que ele vai falar que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, sem esse grande rio, não existia o grandioso Império Egípcio que nós conhecemos hoje, né? Todo o seu legado, toda a sua história, todo o seu povo, a sua cultura, o seu costume, não existiria se não existisse ali esse rio, chamado de Rio Nilo, tá bom? Então, sobretudo o Rio Nilo promoveu o desenvolvimento de uma sociedade organizada na qual a autoridade política se misturava com o poder religioso. Vamos lá. Vocês vão aprender depois, pessoal, que a grande maioria desses povos tinha uma forma de governo que nós chamamos de teocracia. Professor, o que é isso? É quando você tem um líder político, um cara que manda em tudo, que ele faz as leis, ele que manda e desmanda em qualquer local. Ele, além de ser um líder político, ele também é um líder religioso, ou alguém que, segundo a tradição, segundo a história, é um cara escolhido por Deus. Vamos lá, professor, no Egito tinha isso? Tinha, você tinha um grande nome que era o chamado de Faraó, um grande imperador, certo? Onde ele falava, olha, eu sou uma pessoa não somente escolhida por Deus, eu sou o próprio Deus na Terra. Então você vê um cara que é um líder político e também tem alguma coisa relacionada com o religioso. Mas a gente vai falar isso daqui já já, tá bom? Mas lembre, nesses antigos impérios, sempre tinha essa mistura de algo político com algo religioso. Para aqueles povos, quem liderava o povo era sempre alguém escolhido por Deus, ou era filho de Deus, e assim vai. Beleza? A religião baseada na natureza, ao mesmo tempo que promoveu o controle da população, auxiliou no desenvolvimento da medicina. A gente vai ver depois o processo de mumificação, né? Que é algo que revolucionou a medicina da época. Mas vamos lá. Entendendo isso, nós vamos para frente, vamos adiante, tá bom? Vamos lá.
Professor, por que que o Rio Nilo ele era tão importante? Vou dar aqui alguns aspectos, certo? Lembre mais uma vez. Professor, por que que o Rio Tigres e o Eufrates era tão importante, o Rio Tigres e o Eufrates? Porque tinha água, galera. Então, se tinha água, o que que vai acontecer? Aqueles povos ficavam próximos ou para dar de beber ao seu gado, ou para plantar, praticar agricultura, certo? Para poder cozinhar alimentos, para poder lavar as poucas roupas que eles tinham e assim vai. Mas vamos lá, por que que o Nilo era tão importante para o Egito? Nós temos aqui praticamente três ou mais, temos bem mais, vamos falar de três. Primeiro, para a agricultura e pecuária, era através do rio que você tinha a criação de animais ou a plantação de legumes, de verduras, que abastecia o Egito, certo? Então, quanto mais água, melhor. E o Rio Nilo era muito abundante, ainda hoje é. Vamos lá. Para a pesca, lembra que aquele povo ali estava saindo há pouco tempo do nomadismo, estava começando a se instalar próximo. Então a pesca era fundamental para aquele povo ali do Egito, tá bom? Um outro ponto bastante importante era a navegação. Por quê, professor? Porque através desse rio, o Egito vai manter contato com diversos povos, vai conseguir comercializar e vai conseguir enriquecer cada vez mais, certo? É um rio bastante plano, onde você não tem grandes quedas de água, não tem tantas cachoeiras, então é bom para você navegar e manter comércio com outros povos, ok? Então o Rio Nilo é muito importante para tudo isso, certo? Tanto para a questão da agricultura, da pecuária, para a pesca, para a navegação e assim vai. Vamos lá. Tá aí a célebre frase, né, de Heródoto. Gravem essa frase na cabeça de vocês. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, é como se o Nilo presenteasse o Egito. Sem o rio Nilo, esse grande império não existiria. Vamos lá. E aí, olha o tamanho do rio Nilo. Para quem não sabe, é o segundo maior rio em extensão do mundo. Só perde para o Amazonas. Mas olha o tamanho desse rio, galera. Ele vai nascer ali no chamado Lago Vitória. Esse lago aqui. Ele vai até o Mar Mediterrâneo. Justamente passando por todo o Egito. Ó, cortando todo o Egito. Certo? Olha o tamanho. Então você vê aqui a importância desse rio. Não somente para o Egito, mas para basicamente toda essa parte norte da África. Né? Mas para o Egito foi bem mais importante, porque o Egito só se desenvolveu por causa das águas do rio Nilo. Vamos lá. Também nesse rio, pessoal, era muito comum você ter essa plantinha aqui, ó. Dessa planta vai sair o que nós chamamos do papiro. Lembrem, hoje em dia as folhas são abundantes, os livros são abundantes, mas na época era algo muito raro. Então, a partir do caule dessas plantas aqui, você tinha a formação de uma espécie de folha de papel, que você poderia escrever o que fosse necessário, certo? E além disso, você também fazia chinelos, faziam vasos, vasilhas, todo pelo material do papiro. E é muito importante o papiro, galera, por quê? Porque você vai ter inscrições nesses papiros antigos muito importantes sobre o costume daquele povo, sobre a cultura, sobre a religião daquele povo, sobre a medicina daquele povo, tudo através do papiro. Vamos lá. Um outro ponto importante que você vai ter que entender. O Egito, ele é dividido geograficamente em dois pontos. Primeiro, o Alto Egito e o Baixo Egito. Professor, aí, quem que mandava em tudo? Quem era o cara do Egito? Era esse camarada aqui, ó, chamado de Faraó. Mais uma vez, era um líder político, mas também era considerado o próprio Deus. Era um cara que, para a população, era uma pessoa que era enviada por Deus. Ou seja, ele falou, Deus está falando. Então a gente não pode desobedecer.
É por isso que o próprio autor do livro aqui vai falar o quê? Que a religião mantinha... Deixa eu colocar para vocês aqui. A religião mantinha o quê? O controle. Certo? Por quê? O que o faraó falar é Deus que está falando, então falou, está falado. Certo? Então você vai ter o Alto Egito, né, com a capital em Tebas, e o Baixo Egito com a capital em Mênfis. Ok? Quem mandava em tudo era o faraó. E não se enganem, pessoal. Essas cidades eram cidades independentes, chamadas de cidades-estados. Cada cidade você vai ter um deus próprio, você vai ter uma cultura própria, você teria muitas vezes uma religião ou uma moeda própria, uma forma de se vestir própria. Cada cidade ela era, certo, independente uma da outra. Vamos lá. O faraó, além de ser considerado uma encarnação do deus Horus, próximo a gente vai falar um pouco sobre quem é esse camarada, certo? Passou a ser chamado de filho de Ra. Ra talvez seja o deus principal do Egito, que era o deus Sol, certo? Depois você vai ter outros deuses chamados de Amon-Ra, que no caso seria uma derivação de Ra. Mas isso é cenas para o próximo capítulo, certo? Então, quem mandava em tudo lá era Faraó. Por quê, professor? Porque ele era a encarnação do deus Horus, ele era um próprio deus, né? Então ele, certo, sendo filho de Ra, teria poder sobre todas as propriedades e sobre todas as riquezas. Show? Vamos lá. O faraó era ao mesmo tempo um rei e um deus vivo. Representava a maior autoridade política e militar. Mais uma vez, quem mandava e desmandava no Egito não era Napoleão, até porque não existia. Não era Dom Pedro I, Dom Pedro II. Quem mandava não era imperador, quem mandava era o faraó. E lembre que o faraó é um título. Cada faraó vai ter o seu nome. Vou falar daqui a pouco sobre um que talvez seja um dos mais famosos, que é Tutankhamon. Um faraó bem novinho, certo? Então faraó é o título, é como se fosse um presidente, como se fosse um imperador, certo? Então cada faraó tinha o seu nome, mas quem mandava em tudo eram os faraós. Era dono de todas as terras e controlava os trabalhos de canalização e o comércio. Em troca, seu dever era garantir a ordem no território e lutar contra os inimigos. Show, vamos lá, pra frente. E aí, pessoal, eu botei aqui para vocês verem a divisão, certo? A divisão entre Alto e Baixo Egito. Você vai ter aqui o Alto Egito e aqui em cima o Baixo Egito. Aqui nós chamamos de delta do Nilo, como se fosse um triângulozinho em forma de delta. Vamos lá. Lembra que eu falei o quê? No Alto Egito você teria Tebas como a capital e no Baixo você teria Mênfis como a capital. Olha aqui, você vai ter várias cidades. Você vai ter Gizé, você vai ter Hermópolis, você vai ter Amana. Aqui você vai ter também outras, mas lembrem, galera, cada cidadezinha dessa daqui, ó, cada cidade dessa era independente uma da outra. Cada um tinha seu deus mais forte, cada um tinha sua cultura, certo? Claro que normalmente no Egito você vai ter um deus que é adorado por todos eles. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Esse deus aqui é o que eu falei, certo? Que é o deus Horus, que tem aí a cabeça de uma águia. A gente vai ver que para a cultura egípcia, o faraó era então uma reencarnação desse deus aí. Aqui você vai ter um faraó chamado de Tutankhamon, foi encontrado. Olha aí como era. Isso daí é apenas posso falar que fosse o caixão do faraó. Então você vê que eles eram bastante ricos, né? Todo em ouro. Ok? Então você vai ter deuses específicos, mas também você vai ter Alexandria adorando o mesmo deus de Tebas, Tebas adorando o mesmo deus de Abidos, e assim vai. Vamos lá.
Professor, a sociedade egípcia, como é que ela era dividida? Galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Estamos falando aqui do período, passamos da pré-história e chegamos no período antigo ou de antiguidade, certo? Então, basicamente, desde o período da antiguidade até a Idade Média, você vai ter basicamente uma divisão clássica da sociedade. Normalmente você vai ter uma pirâmide, onde lá em cima você vai ter o cara que manda em tudo. E quanto mais abaixo da pirâmide, você vai caindo o poder desse povo, desse grupo de pessoas, certo? Então isso vai se repetir durante toda a história. Eu vou dar exemplo aqui do Egito e depois vocês vão ver com o passar do tempo essa mesma questão na Grécia, mesma questão na Roma, a mesma questão entrando na Idade Média. Vamos lá. Primeiro aqui você vai ter, lá no topo da pirâmide, um cara só, né? Que era o faraó. Era o cara, o mais poderoso, o mais rico. Tudo pertencia a ele, ele mandava e desmandava. E todo mundo só fazia o que ele queria. Certo? O segundo povo, que eram pessoas extremamente ricas, poderosas, eram primeiramente os nobres e os sacerdotes. Pessoal, isso daqui vai ser muito comum, certo? Os nobres era a galera que era rica e os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis, certo, pelo culto aos deuses. E além desse culto aos deuses, eram os caras que eram responsáveis por escrever os manuscritos, por escrever alguma coisa. Eles eram totalmente alfabetizados, enquanto a grande maioria da população, inclusive alguns faraós, nem sabiam ler. E sacerdotes, eles dominavam a escrita, dominavam a leitura. Era eles que registravam a questão de mercadoria, a questão de cultura, de costume. Tudo isso eram os sacerdotes que comandavam, certo? Você vai ter os soldados, também muito importantes. Lembrando que o povo egípcio era um povo guerreiro, certo? Você vai ter os escribas. Normalmente, esses escribas eram também sacerdotes. Mais uma vez, eram os caras responsáveis por fazer as leis, por escrever, certo? Muitas vezes a questão religiosa. Você vai ter os comerciantes, você vai ter os artesãos, você vai ter os camponeses, por último você vai ter os escravos, certo? Então essa divisão aqui você vai ter basicamente em toda a história antiga. Por exemplo, em Roma você vai ter o imperador, abaixo do imperador você vai ter os nobres e o clero, que é a igreja, que são os sacerdotes, que cuidavam da religião, que também eram escribas, que faziam as leis, escreviam a Bíblia e tudo mais. Você teria os soldados, ou chegando na Idade Média, eram os cavaleiros. Você vai ter os comerciantes, vai ter os artesãos, os camponeses e por fim você vai ter os escravos. Então você vê que em praticamente toda a sociedade antiga você vai ter quase essa mesma estrutura. E lembrando, esse camarada aqui era um ser para os egípcios divino. Isso também vai se repetir em Roma. Para o povo romano, o imperador também era um ser divino, certo? Na Idade Média, você vai ter também os reis como um ser divino. Ok? Então, essa estrutura ela vai se repetir, basicamente em todo o período da história antiga. Vamos lá. Outro ponto que vocês devem grifar e escrever no caderno de vocês. O que é, professor? Vamos lá. Você vai sempre ter, nesse povo antigo, com exceção de um, todos os povos eram politeístas. Acreditavam em diversos deuses, vários deuses. O único povo nesse período antigo que acreditava em apenas um deus era o que nós chamamos hoje de judeus, eram os hebreus. É aquele povo da Bíblia, certo? Todo o resto, sumérios, acádios, romanos, os gregos,
qualquer povo antigo, fora os hebreus, todos vão ser politeístas, acreditam em vários deuses, certo? Então no Egito você vai ter o deus Ra, você vai ter Horus, vai ter Is, vai ter Osíris, e você vai ter centenas de deuses. Normalmente esses deuses estavam associados à natureza. Então era o deus do sol, como Ra, era um deus da fertilidade, era um deus da chuva, era o deus do povo, era o deus do povo egípcio. Então você vai ter para cada... O rio Nilo era um deus para eles. Então normalmente esses deuses estavam associados à natureza. Beleza? Mais uma vez, eram politeístas porque acreditavam em vários deuses. Certo? Vamos lá. E olha aqui como era engraçado, pessoal. A noção de deuses que o Egito tinha é uma noção bem diferente da nossa. Porque para nós, Deus é aquele ser transcendental que está... Ele é inalcançável, é um ser perfeito, que não tem forma, vai ser espírito e tal, né? Para eles não, para os egípcios não. Assim como os egípcios, como os gregos, quanto os romanos, os deuses eram seres até bem parecidos conosco. Eles mentiam, algumas vezes eles eram impiedosos, eles matavam, eles traíam, certo? Então os deuses egípcios eram muito parecidos com os seres humanos. E outro ponto importante, a forma física deles, certo? Por quê? Para os egípcios você teria uma mistura, certo? Entre algumas vezes você tinha deuses egípcios que eram totalmente com formatos humanos, outros você tinha totalmente animais e outros você tinha uma mistura entre formas humanas e formas de animais, certo? Então você tem aqui, ó, corpo humano e a cabeça de animal, ou como falei, o corpo inteiro animal, o corpo inteiro humano. Com base nessas construções, que construções, professor? Já vai ver daqui a pouco. Elaboravam mitos ou lendas para explicar os fenômenos da natureza. Então, naquela época, você não tinha uma ciência tão avançada quanto hoje. Então, para explicar alguns fenômenos naturais, eles inventavam ou criavam mitos para explicar como é que um raio acontecia, como é que as plantas nasciam, como é que o rio Nilo ele enchia e depois ele secava. Então, tudo isso eram contados através de mitos e lendas. Tranquilo? Vamos lá. E aí eu estou mostrando aqui alguns deuses para você. A gente vai falar sobre todos eles, quer dizer, a grande maioria, certo? Mas eu quero só demonstrar aqui o formato deles, certo? Então perceba. Talvez vocês até conheçam, ou de videogame que vocês jogam, ou de algum filme, tem até o filme que eu vou passar para vocês depois, que são os deuses do Egito, certo? Então você vê que Anubis, por exemplo, uma cabeça de cachorro, que era um animal sagrado para os egípcios, e o corpo humano. Perceba aí. Certo? Você vai ter Horus, cabeça de águia, né? E você vai ter o corpo humano, certo? E assim vai, ó, cabeça de leão, né? De tigre, o corpo de humano. Uma mulher quase totalmente humana, porém apenas com uma asa, ó. Aqui também, se eu não me engano, esse que é Horus e esse é Osíris, se eu não estou enganado, certo? E assim vai, beleza? Então você vê que a concepção de deuses que eles têm, é bem diferente da nossa concepção. Tranquilo? Então, galera, vamos lá. Hoje você não vai ter uma atividade, certo? Você vai apenas estudar, você vai fazer a leitura do capítulo sobre o Egito, certo? E aí vou passar a atividade na próxima aula, no dia 5, no dia 7, na quinta-feira. E aí vocês terão uma semana para me entregar isso daí, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar muita coisa sobre os mitos egípcios, vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, galera, abraço e até a nossa próxima aula.